Boa tarde a todos. Aqui é Dario que está falando, da Dafratec. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês. A Dafratec é uma empresa que está completando 15 anos no mercado brasileiro. E nós já temos experiência aí de mais de 30 anos aí na área. E nós somos os distribuidores da Surface Measurement Systems, que é conhecida como SMS, que é a líder mundial em equipamentos para análise de distorção dinâmica de vapores. O Claudemir vai fazer um seminário hoje. O Claudemir ele tem bacharelado em Química e com especialização em Tecnologia de Materiais pelo IPEM. Né? Ele também leciona na Universidade de Santo André e está com a gente na Dafratec já há cerca mais de 10 anos. Tá? Então, agradeço mais uma vez e Claudemir pode iniciar a apresentação. Bom dia, é um grande prazer estar aqui com vocês, né? É um prazer, uma enorme responsabilidade também apresentar um assunto tão importante quanto esse, né? O objetivo de hoje aqui é a gente apresentar a técnica de distorção dinâmica de vapores, né, a DVS, e apresentar também algumas aplicações na indústria farmacêutica. Esse é um tema bastante importante, bastante amplo, e claro que aqui nós vamos fazer uma introdução à técnica e apresentar, assim, apenas as possibilidades que se podem alcançar com a técnica. Nós não teremos tempo e nem condições de aprofundar essas aplicações de uma forma mais ampla, mas teremos depois, vocês terão links para a própria SMS, né, e com a gente também, que nós poderemos depois entrar em mais detalhes em assuntos, dependendo da necessidade ou interesse de cada um. Gostaria também aqui de agradecer a SMS, Surface Measurement Systems, a líder mundial nessa área, né, de analisadores de DVS, e que nós estamos usando todo o material de apresentação é baseado nas informações fornecidas por eles. Então, começando aqui, né, o princípio da análise de DVS, como esse equipamento trabalha, né? Nós vamos ter moléculas de vapor, mais comumente a água, que vão ser a nossa probe, a nossa sonda, o nosso veículo de análise, né? Essas moléculas vão entrar em contato com a amostra, que pode ser um pó, um sólido de pequena dimensão, fibras, filmes, películas, né? E as moléculas vão entrar em contato e partes delas vão ser absorvidas ou adsorvidas, enquanto a grande maioria vai ser liberada, né? Nós vamos ter as moléculas entrando e saindo e parte delas vão ser retidas pela amostra. Dessas partes que são retidas, partes vão estar adsorvidas, vão estar na superfície da amostra, que pode ser por uma adsorção física, onde nós temos normalmente ligações fracas, não há nenhuma ligação química, e são processos reversíveis. E várias propriedades vão estar associadas a esse fenômeno. Propriedades estruturais, químicas e termodinâmicas. Então, é interessante dizer que para você distinguir qual fenômeno está acontecendo na amostra, você precisa conhecer a sua amostra para você entender quais propriedades podem estar associadas. Mas também podemos ter a distorção química, que agora nós teremos ligações mais fortes, né, interações mais fortes, por ter ligações químicas, normalmente covalentes, e nós vamos ter processos que podem ser reversíveis ou irreversíveis. A mesma coisa acontece quando a gente tem a absorção, que nós temos um material penetrando na amostra agora, né? Ele vai adentrar dentro da superfície, e esse fenômeno, tanto a absorção quanto a desorção, é limitada pela difusão, vai depender da difusão que está acontecendo, da qualidade da difusão que acontece no sistema. Pode ser reversível ou irreversível. De novo, sempre a gente tem propriedades associadas a esses fenômenos. A partir daí, como que o equipamento trabalha? A concepção do equipamento é bastante simples. Nós temos uma balança,
que nós podemos controlar a temperatura, e onde nós vamos colocar a amostra em um recipiente, e no outro recipiente nós temos a referência. A partir daí, eu tenho um fluxo de vapor controlado, que pode ser normalmente a água, mas pode ser um outro vapor, vapores orgânicos, nós vamos falar um pouquinho disso também. E a amostra, a partir do momento que a amostra absorve, né, ela absorve, adsorve, então ela sorve a amostra, você vai ganhar massa. Se ela dessorver, você vai ter perda de massa. E esses ensaios são feitos normalmente em função do tempo, você estabelece uma umidade relativa, ou uma pressão parcial relativa, e controla a massa. Essa umidade relativa pode ser uma rampa, mas o mais comum é que nós vamos por etapas. Você estabelece, por exemplo, parte de 0 de umidade relativa, você estabelece, por exemplo, 5%, 10%, e mantém um patamar até que uma certa variação de massa seja alcançada, para que entre em equilíbrio, e parte para um novo estágio, um estágio de umidade, e faz isso por rampas, para você garantir uma melhor equilíbrio de controle de adsorção, de sorção do material. Também pode ser feito com uma umidade controlada e você variar a temperatura. Não é comum, mas também pode ser feito esse tipo de análise. O esquema do equipamento é bastante simples, você tem um compartimento da balança, onde as amostras são colocadas, e você vai gerar fluxos de gases, que podem ser, como eu falei, você pode entrar normalmente é alimentado por nitrogênio seco, e você borbulha, você pode fazer com que esse gás arraste a água, controla essa umidade que vai entrar em contato com a sua amostra. Nesse caso, nós estamos mostrando um esquema de um equipamento que é o Resolution, da SMS, que também permite um outro compartimento de injeção de gás, que você pode entrar com solventes orgânicos, inclusive até ao mesmo tempo, né? Também há a possibilidade de um pré-aquecimento da amostra, mas para as indústrias farmacêuticas o pré-aquecimento não é muito recomendável. Esse é um esquema de um equipamento desse Resolution, há outros esquemas, claro. A amostra, como qualquer análise térmica, é bastante pequena, né? E ela entra nesse compartimento, um compartimento para a amostra e outro para a referência, e uma visão da onde vai a panelinha com a amostra aqui dentro do equipamento. Que informações que nós vamos ter? Nós temos esse tipo de curva, que é a curva de cinética, onde nós temos a mudança de massa em função da umidade relativa, ou da pressão parcial, se estiver trabalhando com gases diferentes, né? Então, nós temos em azul a umidade relativa e em vermelho a variação de massa. E aqui nós temos um ciclo completo, onde nós temos a sorção e a dessorção, e um segundo ciclo. Então, o primeiro ciclo completo e o segundo ciclo. E a primeira etapa aqui, onde a umidade relativa é jogada a 0, nós temos a secagem da amostra acontecendo. Por isso, a partir desse momento, a massa é considerada como 0, porque nós temos aí, a partir de então, qualquer variação de massa partirá dessa referência que foi adotada como 0. Então, com esses dois ciclos, com esses ciclos, o que nós conseguimos fazer? Nós conseguimos traçar os isotermas. Nesse exemplo, que é aquele mesmo, é o isoterma para um amido de arroz, onde nós temos em vermelho a curva de sorção e em azul a volta da massa, né? A dessorção, e apresentando uma esterese, uma diferença entre esses dois, entre a sorção e a dessorção, que é uma das coisas que são estudadas, como nós vamos ver um pouco mais à frente. Os pontos são traçados a partir do momento em que se alcança o equilíbrio de massa. Como eu falei anteriormente, você estabelece para que ele passe para uma nova etapa de umidade relativa, ele tem que ter alcançado um certo nível de equilíbrio que é definido em método. Aplicações já para indústrias farmacêuticas é sempre muito útil para pré-formulação, estabilidade de ativos, formulação,
controles de qualidade, quantidades de amorfos, mudanças de fase, diferentes fabricantes, diferentes lotes. Nós vamos ver um pouquinho de cada um, como eu falei, para termos uma ideia de como o equipamento pode ser útil nas áreas farmacêuticas. A primeira e mais óbvia aplicação é o estudo da higroscopicidade, né? A umidade, é como o material absorve a nossa umidade. Nós sabemos que isso é muito importante para a área de fármacos, onde até a água, né, não pode ser considerada como uma impureza, né? As farmacopeias, elas até recomendam que a água seja considerada como ingrediente, porque a quantidade de água que o material ativo possui vai afetar tanto na qualidade do fármaco, como também no seu processamento, né? Vai alterar as propriedades de fluxo, vai alterar a sua qualidade de processamento numa compactadora, por exemplo, ou até mesmo na sua adesão, pode provocar cakes, né? Formar agregados fortes. Então, é um critério muito importante e, na verdade, até uma rotina, né, para o pessoal de pré-formulação. Tanto que a farmacopeia, por exemplo, europeia, estabelece alguns índices de umidade para 25 graus, com 80% de umidade relativa, alguns índices de dissorção de umidade aqui, né, e a partir daí estabelece um material ser não higroscópico, levemente, moderadamente ou muito higroscópico, né? Normalmente isso pode ser feito por dessecador, né, usando os quitasatos, né, mas você usa muitos jarros, cada jarro para uma umidade relativa. Quando você tem o DVS, você faz todos os níveis de umidade num só equipamento. O método estático também, que é o jarro, né, você usa muito mais amostra do que num DVS, que nós temos uma microbalança de 0,1 microgramas, né? Também o equilíbrio no método estático, até além de usar uma massa muito grande, que exige um tempo maior, você tem apenas um movimento browniano das moléculas do gás, que vão para ter a troca, para ter a aderência e a absorção no material. Enquanto no DVS você tem um fluxo forçado, otimizado, que pode chegar a 200 mililitros por minuto. Então, você demora muito tempo, pode levar até semanas, meses para fazer um ponto, enquanto que no DVS você pode fazer tudo em um dia ou em alguns dias, né? No método estático, há uma grande mão de obra, você tem que retirar amostras de quando em quando. Além dessa mão de obra, você pode perder amostras ou contaminar. No DVS, ele fica o tempo todo em análise, que elimina esses problemas. Aqui tem um exemplo de um ponto que demorou 300 dias, enquanto em 4 dias, um pouco mais, houve um ciclo completo de sorção e dessorção. Outra vantagem da DVS para esses ensaios, que normalmente no método estático só se faz a sorção. Você não tem a dessorção e não pode analisar o isoterma completo e nem a esterese. Então, aqui um resumo das grandes vantagens, né? Você tem muito mais velocidade, muito mais sensibilidade, muito mais resolução. E claro que nesse caso como eu falei, é uma aplicação bastante óbvia e a mais usada realmente nas indústrias farmacêuticas. Mas a gente pode entrar em outras discussões, como a análise da esterese, como o material sorve e dissolve a sua umidade, né? Por que tem essas informações? Porque a partir daí a gente consegue entender melhor o mecanismo de sorção que está acontecendo. Por exemplo, aqui nós temos um material que foi primeiro seco novamente, e aí houve aqui uma sorção, uma dessorção e uma nova sorção. É um ciclo completo e uma nova sorção. O que a gente pode perceber? Aqui, em vermelho, está a primeira sorção. O material não estava ganhando muita massa, a partir de 30% houve uma grande massa, porque ele hidratou. Quando você dessorveu, há uma esterese aqui, a dessorção foi começar, a desidratação aconteceu por volta de 20%, aqui de 20% de umidade, mas ele voltou para a mesma massa e é um processo reversível. Por que ele é reversível?
porque na segunda sorção repetiu-se o mesmo mecanismo que foi apresentado na primeira sorção. Então, você entende que essa hidratação é reversível. Enquanto que, nesse outro caso, por exemplo, aqui em vermelho, a primeira sorção, a partir disso, ele foi hidratar aqui por volta de 80%, a dessorção foi muito mais, uma umidade bem mais baixa, 40%, só que na segunda sorção há uma sorção diferente, ou seja, houve uma mudança no material, então esse processo de hidratação foi irreversível. Então, você analisando a esterese em diferentes situações, em diferentes ciclos, você consegue entender melhor o fenômeno de hidratação. Um outro caso aqui, por exemplo, por uma lactose anidra, você teve a primeira sorção e a dessorção. Note que a massa não voltou ao mesmo ponto, como a gente pode ver aqui na curva de dessorção. O material, mesmo voltando à umidade relativa de 0%, ele não perdeu massa para voltar à sua massa inicial, ou seja, parte dessa umidade foi incorporada ao material. Além do processo, é um processo de hidratação. Então, essa lactose anidra passou a ser hidratada. Até pela variação de massa, você pode calcular e identificar o nível de hidratação. Aqui foi uma monohidratação. Então, você pode avaliar esses fenômenos que acontecem. A mesma coisa você pode fazer se você tiver um equipamento que permite análise de orgânicos, você pode analisar com a formação de solvatos, né? Usando a incorporação de orgânicos na sua amostra. Análise de transição de fase e quantidade de amorfos. A gente precisa primeiro entender, né, como é a diferença de sorção entre um material que é cristalino, amorfo, né, e amorfo. Um material cristalino, como todos sabemos, é um material que tem ordenamento de seus átomos ou de suas moléculas, ou um ordenamento tridimensional. O material amorfo não apresenta essa condição. E como em grande parte dos materiais farmacêuticos, nós temos um material que é parcialmente amorfo, parte cristalina e parte amorfa, né? Parte sem ordenamento. O material que é cristalino, ele tem uma menor tendência de sorção, até porque ele tem um espaçamento reticular um pouco menor, os átomos tendem a ficar mais próximos, a sua densidade é maior, então, né? Então, o mecanismo de sorção é mais limitado, enquanto que um material amorfo, a sua absorção, principalmente aqui agora falando em absorção, é maior. E, num processo de cristalização, na verdade, o que acontece, na medida que um material vai absorvendo umidade, o material amorfo vai absorvendo umidade, ele vai ganhando plasticidade, né? Ele vai ganhando plasticidade, então ele permite uma maior vibração de suas moléculas, isso pode, inclusive, gerar uma cristalização. Quando o material, então, cristaliza, ele tende a perder parte dessas moléculas de umidade ou de vapores orgânicos que foram absorvidas. Então, nós temos um material cristalino que absorve menos que um material amorfo, e na cristalização de um material amorfo, há uma perda de massa. Isso pode ser usado e deve ser usado para a gente melhorar, para a gente fazer as nossas análises. Só um minuto, pessoal, deixa eu dar uma olhada aqui, porque nós estamos com acabou acontecendo de eu ter que liberar alguém que pudesse entrar em horário fora, mas, então, eu tive que voltar lá para ver se tinha alguém entrado e não entrou. Voltando aqui ao nosso raciocínio, então, a gente tem aqui a curva para um material amorfo e uma curva para um material amorfo em vermelho e uma curva para o mesmo material cristalino, onde a gente pode perceber a grande diferença de sorção desses dois materiais. Partindo desses conhecimentos, então, a gente pode determinar transições de fase no material, como, por exemplo, a transição vítrea, a nossa TG, né, Glass Transition,
que é muito estudada e muito importante para os fármacos, principalmente materiais metaestáveis, que têm diferentes estruturas cristalinas, e é muito estudada em função da temperatura, normalmente usando equipamento de calorimetria diferencial, né, o DSC. Mas, como nós vimos naquela ilustração, a absorção de água no reticulado do material faz com que ele aumente a sua vibração, então o material pode ganhar plasticidade e diminui a temperatura de transição vítrea. Então, a gente pode ter até uma transição vítrea numa temperatura ambiente não esperada simplesmente pela absorção de umidade, que é o que a gente está observando aqui em vermelho. Essas análises normalmente são realizadas em rampa de umidade relativa e não mais em etapas, né? Então, se estabelece uma rampa de acréscimo de umidade no sistema, o material foi seco, após isso, ele foi recebendo umidade, ele tinha um certo o coeficiente angular, ele tinha uma certa velocidade de absorção, onde houve uma variação para uma nova velocidade que pode se notar que é maior. Nesse momento, o que aconteceu é que houve a transição vítrea. As ligações da região amorfa cederam e o material se tornou mais pastoso, o material se tornou mais... ele está acima da sua transição vítrea e ele ganhou o estado borrachoso, vamos dizer assim, né? E aqui nesse exemplo, até houve, a partir desse momento, nessa umidade, uma recristalização, o material voltou a cristalizar. É aquele caso que nós mostramos ali, quando o material, devido a sua, até ter passado a sua ATG, ele consegue a sua cristalização. Fazendo essa análise em diferentes condições de temperatura, você pode estabelecer, inclusive, o que nós chamamos aqui mapa, né? Vamos dizer, mapa de um gráfico onde você estabelece as condições de estabilidade. Abaixo de uma certa umidade relativa e para uma determinada temperatura, o material vai estar amorfo. Acima de determinadas condições de umidade e temperatura, o material está cristalino. E entre as duas é uma região de instabilidade que o material pode estar sofrendo transformações de fase. Para esse tipo de mapa, você tem que fazer essa curva em diferentes temperaturas. Também é muito importante nós sabermos, na área farmacêutica, a quantidade de amorfos que nós temos, né? Existem várias condições para fazer isso, uma delas é a difração de raio-x, mas isso também é possível por DVS. Mas, na verdade, existem 4 métodos, eu separei um aqui, o método 2, para apresentar para vocês, mas existem outros, como eu falei, né, por uma questão de tempo, de não se tornar algo muito extenso. Eu separei esse método 2, que é um método bastante simples, né? Você vai precisar primeiro ter um material, um vapor, seja água ou outro qualquer, que induza a cristalização. E também precisa de uma curva de calibração com material, com conteúdo amorfo conhecido. Essas são as limitações para o método. Mas a partir daí você mede a absorção antes e após a cristalização e você tem a quantidade de amorfos. Aqui, por exemplo, tem um material que está cristalizando, então a gente percebe isso por essa grande perda de massa a partir daqui de 60% de umidade, é análise aqui feita em acetona, e você estabelece, então, o método dessa forma. Se ele cristaliza com 60% de acetona, eu vou medir, por exemplo, com 30% de acetona antes da cristalização, vou dispor ele a um nível superior ao 0,6 para que ele cristalize, e volto a medir após a cristalização com 0,3. E nós temos esse tipo de gráfico aqui. Ele tinha uma absorção aqui de massa aqui 0,6, né, de porcentagem, antes da cristalização, sofreu a cristalização, perdeu massa, novamente ele foi seco, e então, feita novamente a absorção aqui, há uma diferença, o material cristalino está absorvendo menos a umidade do que o material amorfo.
Se eu conseguir estabelecer a calibração com conteúdos de amorfos conhecidos, eu tenho aqui, a partir daqui eu consigo, apenas com esses 3 aquecimentos aqui, 3 elevações aqui em umidade relativa, note que eu não preciso eu fui apenas em 3 pontos, né? 0,3, 0,85 e 0,3 novamente. Com 3 pontos de análise de DSC, você estabelece o conteúdo de amorfo. Então, é um método bastante válido, muita linearidade, consegue determinar valores bem baixos de conteúdo de amorfo. Tem a vantagem sobre a difração de raio-x, que a difração de raio-x a gente tem que ter uma amostra muito homogênea, né? Porque dependendo da região que você vai analisar, você pode pegar uma quantidade diferente de amorfos. Então, você tem que ter uma amostra muito, muito bem homogeneizada. Aqui não acontece. Você tem que ter feito uma boa amostragem, sim, mas a amostra que você colocou para analisar, ela é analisada na sua totalidade. Mas as desvantagens, precisa de uns padrões e, como falei, um vapor que cristalize. Aqui é mais um motivo para a utilização de equipamentos que tenham que permitam a absorção de vapores orgânicos, né? Também é possível fazer estudos de difusão, principalmente para filmes, para embalagens, para blisters, né? Nós vamos ter aqui a difusão, na verdade, você tem moléculas de vapor em uma grande concentração que você quer isolar, então uma película é usada para que você não tenha a permeação desse vapor por esse líquido. Até que ponto esse filme é permeável? Para isso, há dispositivos, a chamada célula de Payne, né? Célula de difusão de Payne, em que você permite a montagem de um ensaio para você análise de filmes. Você tem, então, uma tampa e um copo, e um dispositivo que permite que você prenda um pedaço do filme entre esses dois, separe, isole o que está aqui no copo, o que vai ser usado aqui no copo. Normalmente são agentes de secagem, zeólitas, sílica gel, mas pode-se fazer o contrário, não é tão comum, mas você pode colocar água aqui e estabelecer pressão parcial 0 aqui, por exemplo. Mas o normal é você colocar um agente de grande absorção de líquidos, do líquido da água ou outro líquido, e você coloca o seu filme, fecha esse dispositivo, isso vai em cima da panela da amostra, é um dispositivo pequeno, e a partir daí você vai aumentando a sua pressão parcial ou vapor aqui, né, umidade relativa, e monitora o ganho de massa do sistema. É claro que a zeólita aqui só vai ganhar massa à medida que a água permear pela película. E a gente tem esse tipo de ensaio aqui. Nós temos aqui uma membrana de poliuretano de 40 micrômetros e uma membrana de silicone de 82 micrômetros. E percebe-se aqui numa condição de 90% de umidade, 25 graus Celsius, tá? Aconteceu o quê? Nós tivemos aqui, começou uma absorção com 90% de umidade aqui no poliuretano, após 120 minutos, a mesma coisa acontecendo aqui no silicone, e a partir daí o material começou a ganhar massa, ou seja, em 90% de umidade, nessa condição de temperatura, após 120 minutos expostos a essa condição, essa película, essa membrana não foi mais capaz de segurar a umidade da água. Não foi capaz de segurar as moléculas da água. E aqui nós temos, né, você, por exemplo, análise aqui para um blister, diferentes condições de permeação para diferentes condições de umidade relativa. 20%, 40%, 60%, 80%. Então, você pode fazer análises de permeação de líquidos em embalagens, em blisters, em sistemas onde a análise de difusão ou permeação é importante. Outra possibilidade que nós temos é avaliar a classificação dos isotermas, né? Existe, como sabido, a classificação de diferentes tipos de isotermas, de acordo com a UIUPAC, e cada um desses isotermas representa uma condição
de sorção que o material sofre. As aplicáveis em DVS são basicamente de 2 a 5, tá? E a partir disso você pode, então, nós fazemos isotermos, você pode classificar o seu material. Mais do que isso, você pode estudar mudanças de mecanismo de sorção. Basicamente, nos tipos 2 e 4, o que nós temos é a formação de uma monocamada. Como que é isso? As moléculas do gás vão preencher corretamente a superfície do material, formando uma camada homogênea. Isso acontece quando existe uma boa assimilação da superfície, uma boa interação entre a superfície e as moléculas. Esses métodos, inclusive, são importantes, são usados para a determinação de área de superfície. Quando eu não tenho uma boa molhabilidade, uma boa interação entre as moléculas e a superfície, tende-se a ter os mecanismos 3 e 4, que são os mecanismos de formação de clusters. Lembrando aqui, o mecanismo 2 e 4 são mecanismos que você percebe que há uma grande sorção no começo, depois há uma certa rampa, para depois voltar a ter uma grande sorção. Enquanto nos mecanismos 3, você vê que no começo não há nenhuma sorção, ou é muito baixa, e em um determinado momento, essa sorção aumenta de uma vez. Por que acontece isso? Quando eu tenho aqui o material com pouca pressão parcial ou umidade relativa, a sorção é muito baixa, porque não há uma boa interação, porém, quando satura, ele acaba aderindo na superfície. E você pode estudar mecanismos onde você vai ter a mudança de isotermas. Aqui, por exemplo, um determinado material, havia um comportamento aqui do tipo 3, com a água. A partir do momento que você foi analisando com líquidos de menor polaridade, você teve aqui, por exemplo, com o metanol, um mecanismo meio 4, meio 2 aqui, mas à medida que você foi cada vez mais aumentando, diminuindo, né, a polaridade do material, você mudou a condição do isoterma para até um nível 2, né, um isoterma tipo 2. Por que isso é importante? Para você entender totalmente o mecanismo de sorção do material e seus isotermas. Previsão de transições, estabilidade, previsão de comportamento, né? Isso é importante em processos de secagem, principalmente secagens em solventes, né? Importante em cristalização úmida, né? Importantes também quando você quer uma dissolução ou algum mecanismo que você precise usar algum solvente no seu processo de fabricação, isso é importante. Mas também é um recurso para análise de área de superfície. Nós sabemos que, normalmente, a superfície é muito importante nos processos farmacêuticos, porque é pela superfície que nós temos a dissolução do material, né? Medimos os tamanhos da partícula para a dissolução, mas a área de superfície é até mais importante para a dissolução, para a incorporação, para a biodisponibilidade também, né? Porque a área de superfície não considera só o tamanho, ele considera o tamanho, a forma e a porosidade do material, né? Para os métodos normais de análise de BET, por método de BET, usam nitrogênio, que é um método bastante estabelecido, bastante bom, bastante conhecido, só que para muitos componentes farmacêuticos pode não ser aplicável, porque, primeiro, para a preparação da amostra, você precisa fazer um alto vácuo e aquecimento, muitas vezes. E depois, para o mecanismo de sorção, você precisa colocar o material na temperatura do nitrogênio líquido, criogenia. E também pode não ser aplicável, você pode destruir, você pode modificar totalmente a sua amostra farmacêutica. Com o DSC, se você, por exemplo, tiver um material que tenha um mecanismo de sorção tipo 2 e tipo 4 em água, você pode fazer isso em água. Não é muito comum, mas você pode partir, então, usando outros solventes, por aquela modificação que nós falamos, você pode de mecanismos, por exemplo, muito comum é o uso do octano.
Você pode conseguir mecanismos de sorção tipo 2 ou 4, então agora aplica o princípio do BET como o nitrogênio, e você tem a determinação da área superficial na temperatura ambiente sem aplicação de vácuo, e também com uma melhor condição para áreas de superfície baixa. Um exemplo aqui, né, um BT de uma lactose grau farmacêutico aqui deu 0,26 a 0,42 metro quadrado por grama, e no DSC deu 0,25, né? Então, esse é mais um recurso que a gente tem para o nosso DSC. Agora, como opcionais, né, para complementar, já não são mais análises de DSC, de DVS, perdão, estou aqui no DSC, nossas análises DVS, como complemento da nossa análise de DVS, nós temos aqui alguns acessórios que são possíveis serem incorporados a alguns equipamentos que vão complementar a análise. São análises fora do DVS, né? Mas realizadas ao mesmo tempo. Você pode acoplar um microscópio, o microscópio vai por baixo, aqui vocês podem lembrar que a amostra fica dentro desse compartimento, por baixo, aqui é onde entraria o pré-aquecimento também, tá? Mas você pode incorporar aqui uma câmera de vídeo. Nesse momento, a panelinha da amostra é de vidro, que você, então, pode observar a amostra, e você, além de analisar o DVS, você tem a visualização. Eu vejo, eu acredito e eu entendo melhor o que está acontecendo, né? 0% de umidade aqui numa sacarose, 32,7, houve uma transição vítrea, mudou o aspecto, cristalizou com 81% aqui, aproximadamente, e se liquefez, né? Teve 92%. Então, você tem os fenômenos acontecendo e você também está visualizando. Aqui eu deixei essa foto só para ilustrar que a gente também pode usar em fibras, essas coisas, e é uma imagem bonita, né? De fibra de carbono. Outra opção que você pode colocar são dispositivos de análise química, como Raman e NIR, né? Ou UV. Na verdade, você tem uma porta aqui que você pode entrar com uma sonda. Isso também já vem de fábrica, pode ser comprado junto com o equipamento, né? E a partir desse momento você pode fazer a análise química da amostra em conjunto com as suas sorções. E você tem esse tipo de análise agora. Então, eu tenho as análises aqui de cinética de sorção, onde eu vou ter o nosso isotermo e todas as possibilidades de análise de DVS, mas eu também acompanho transformações químicas, reações químicas com o Raman ou o NIR, e estou observando os fenômenos que podem estar acontecendo no material. Esse seria uma análise completa com as possibilidades de opcionais que nós podemos ter no DVS. Apenas uma pincelada das possibilidades de equipamentos da SMS. Nós temos desde equipamentos simples só com água, para que pode ser colocados vários em conjunto aqui. Esses são basicamente para análise de higroscopicidade, né? Mas temos equipamentos também que podem trabalhar só com água, mas que podem ser colocados opcionais. Equipamentos mais completos com água e solventes orgânicos. Equipamentos com vácuo também, que aí você pode fazer sorções competitivas, né? Isso é aplicado bastante para catalisadores. E temos equipamentos que podem trabalhar, né, como são análises que podem ser relativamente longas, até 5 análises em paralelo no mesmo equipamento, né? Se você entrar no site da surfacemeasurementsystems.com, lá vocês têm vários webinários, eles estão colocando praticamente toda semana um webinário novo. Você também consegue fazer downloads de vários boletins de aplicação. Esses boletins de aplicações também vocês podem conseguir com a gente, né? Mas eles têm vídeos, é um site bastante interessante também que vocês podem explorar. Vocês sabem, a SMS é exclusiva, né? Ela é líder mundial, mas ela tem uma equipe dedicada para isso, né? Não é como outros equipamentos que a DVS é uma linha de produtos, eles trabalham especificamente com isso, né? E sobre a Dafratec, vocês já sabem, né? Nós temos equipamentos para tamanho, contagem, potencial zeta, várias diferentes técnicas que a gente trabalha, não só com DVS, né?
Na verdade, a gente procura ser especializado em sistema particulados, né? Então, precisando de alguma coisa, alguma caracterização em sistema particulado, a gente está à disposição. Também temos um laboratório de prestação de serviço, com tamanho, forma de partículas, contagem, estabilidade de emulsão, reologia de pós, e outras técnicas. E o meu contato, que vocês já devem ter, mas está aí registrado. E, mais uma vez, muito obrigado a todos pela participação. Um bom dia, né?